Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Há uma expressão muitas vezes repetida, nem sempre no seu sentido correto, mas a expressão é em si mesma exata quando se diz que a virtude é um meio termo. Não um meio termo no sentido de que não se deve ser piedoso demais, ou justo demais, ou caridoso demais, porque nunca se pode exagerar na justiça ou no amor, e devemos até procurar viver essas virtudes no seu grau heroico, que é o mais sublime, e portanto a virtude nunca é uma mediania, nunca é uma mediocridade. Mas sim, é verdade que a virtude está no meio de dois vícios, um por defeito e outro por excesso. E por isso mesmo a pessoa corajosa é a pessoa que não é cobarde, e aquele que é cobarde é aquele que tem excessivo medo, e também não é a pessoa temerária, e a pessoa temerária é a pessoa que não tem nenhum medo. De facto, não é virtuoso a pessoa deixar-se levar pelo receio e não fazer aquilo que tem que fazer. Isso é certamente uma atitude de cobardia, mas também não é virtuoso a pessoa que ignora o perigo e atira-se para a frente de qualquer maneira. Isso é uma atitude irracional, é uma atitude até, poderíamos dizer, de loucura. O medo, por isso, é uma coisa boa. O medo adverte-nos do perigo. O medo chama a nossa atenção para os riscos que podemos correr e, portanto, é um sinal da nossa inteligência. E, em alguns casos, temos que fazer atenção a isso mesmo, e se estamos com medo porque estamos a guiar a uma velocidade excessiva, então é a ocasião de abrandar a velocidade. Então, se temos medo de cair de um sítio instável, se calhar é a ocasião para sair desse lugar. Ou se temos medo de um sítio mal frequentado, se calhar é de evitar esse ambiente ou esse lugar. E por isso mesmo temos que estar atentos às circunstâncias e também compreender os sinais que nos vêm por essa via. É disso de ter medo e não ter medo que nos fala o texto do Evangelho do dia de hoje, em que São João nos refere uma ocasião em que os apóstolos estavam sozinhos no barco, no mar, e tiveram medo quando viram surgir uma grande tempestade, e depois, mais ainda, quando se aperceberam de que Jesus caminhava sobre as águas em direção a eles. E Nosso Senhor disse-lhes para não terem medo, porque, de facto, Ele nunca nos pede coisas impossíveis. Com efeito, diz o evangelista, quando chegou a tarde, os seus discípulos desceram para junto do mar e, tendo subido para uma barca, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Era já escuro e Jesus ainda não tinha ido ter com eles. Entretanto, o mar começava a empolar-se e, por causa do vento forte que soprava, tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus caminhando sobre o mar em direção à barca. E ficaram atemorizados. Mas ele disse-lhes: sou eu, não temais. Quiseram então recebê-lo na barca, e logo a barca chegou à terra para onde iam. Ser de Deus, ser cristão no meio do mundo, é também ser sinal de contradição. Sabemos que muitas vezes não é possível agradar a Deus e agradar ao mundo. Sobretudo, não podemos ser fúteis, superficiais, como são muitas pessoas que não têm uma referência sobrenatural na sua vida, que não têm fé. E por isso ser cristão nestes tempos, mas de certo modo em todos os tempos, é ser, como foi Jesus, sinal de contradição.
E por isso mesmo é normal que um cristão encontre dificuldades, encontre adversidades, encontre até inimigos, pessoas que o não compreendem, que até o podem ofender e, eventualmente, agredir. Chesterton, um autor inglês, dizia com muita graça e com muita pertinência também que quando ele dizia alguma coisa e toda a gente concordava, ele pensava logo que se tinha enganado, porque de facto o discurso cristão, se verdadeiro, cria sempre alguns anticorpos, algumas adversidades. Não quer dizer que devemos procurar isso, não, e a nossa atitude deve ser uma atitude conciliadora e amável, mas também não podemos transigir com a verdade e não podemos, para ficar bem diante do mundo, ficar mal diante de Deus, nem podemos transigir em relação a questões que Nosso Senhor deixou muito claras e que são para nós irrenunciáveis. Vemos como, por exemplo, São Tomás More, um santo que nunca perdeu o bom humor, foi julgado precisamente por isso. Todos os membros do Parlamento inglês aceitaram o rei como chefe da Igreja em Inglaterra, mas ele sabia que não o podia fazer e não o fez. E quando o acusaram, dizer, você é um soberbo, porque todos nós aceitamos isso e você não aceita, ainda para mais, acha que é melhor do que nós. E ele respondeu, muito acertadamente, bom, de facto é verdade, eu penso assim e outras pessoas não pensam assim, mas eu não estou sozinho, porque todos os santos no céu pensam como eu também. Ou seja, quando nós fazemos nosso o pensamento da verdade, nunca estamos sós. Pode ser que naquele ambiente, à frente daquelas pessoas, sejamos a única pessoa a defender aquilo, mas há milhões de pessoas, todas as que estão no céu, que pensam exatamente como nós. E mais ainda, como não é um pensamento nosso, embora dito por nós, porque é algo que aprendemos da nossa fé, pois então temos a certeza absoluta que não estamos a ser soberbos, nem egoístas, não aceitamos aquilo porque é uma ideia nossa, mas precisamente porque não é nossa, ou seja, porque nos foi revelada por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E por isso nunca devemos transigir diante de alguma coisa que vai contra a nossa consciência, de alguma coisa que vai contra aquilo que Deus revelou. Sabemos que os apóstolos, embora fossem já homens crescidos, adultos, tiveram medo ao ver Jesus caminhando sobre o mar. Ficaram atemorizados, mas Jesus disse-lhes, não temais. É a mensagem mais frequente em todo o Evangelho. Está sempre a aparecer esta afirmação do Senhor, que é uma ordem, não temais. E por isso, quando temos medo, de certo modo, pecamos, porque não estamos a ter em consideração todo o apoio, toda a graça que Nosso Senhor nos dá. A última aparição de Jesus a São Paulo foi muito breve. A sua mensagem foi uma só palavra, coragem. São Paulo ia para Roma, onde iria dar testemunho da fé, onde iria ser mártir também, e Nosso Senhor quis lhe dizer isso, que ele não deixasse de ser corajoso, que ele procurasse manter-se firme na sua fé, não obstante as adversidades que iria encontrar. Sabemos também que a Sagrada Família nos dá um exemplo de coragem com a sua aparente cobardia. Porquê? Porque quando souberam que Herodes procurava Jesus para o matar, fugiram. Mas essa fuga não é sinal de cobardia, essa fuga é sinal de coragem. Fugiram a tempo de salvar Jesus. Nós também devemos ter essa mesma coragem para fugir de tudo aquilo que nos afasta de Deus e tudo aquilo que pode pôr em causa a nossa fé. Vamos pedir a Nossa Senhora que teve essa coragem para que também nós, a tenhamos sempre e para que nós também saibamos viver na paz e na alegria de nos sabermos filhos de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.